Marcelo Rebelo de Sousa tem à sua frente um candidato que é uma ameaça à democracia? Os eleitores escolhem, os partidos existem e, portanto, partido legalizado, líder partido legalizado, por definição, é aceito pela democracia. Então, quando o senhor disse que defende a democracia liberal e não a iliberal, que não é democrática, estava a referir-se a quem? Está-me a referir a várias experiências que há aí pelo mundo. Para a ditadura, uns são bons, outros são maus. Há os puros e os impuros. Para a democracia é a generosidade, a aceitação, a diversidade e a integração. Sabe que a característica que os portugueses menos apreciam num presidente é ser um agitador. Não estará na eleição errada? Eu acho que nós temos que fazer uma ruptura. O que temos visto em Portugal é grave demais. Vimos isto agora com o caso da Ministra da Justiça, o que aconteceu com o caso de Tancos, o que aconteceu com vários ministros, ainda agora com o caso do hidrogénio, na mesma situação, mostram que este regime precisa de uma limpeza. E acredito que saiba o candidato Marcelo Rebelo de Sousa que isto é um polvo que está a asfixiar a democracia e nada fez para o impedir. Eu só posso ficar desapontado, à direita, com a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Então, substitui-se quem deu provas de ser competente. Não está a dar um sinal errado a quem, de facto, valoriza o mérito e acha que ele deve ser reconhecido? Dizer que há uma diferença entre nós. Representamos direitas diferentes. Eu sou de uma direita social, na preferência pelos pobres, pelos explorados, pelos oprimidos, pelos dependentes. Por um Portugal melhor. Bem-vindo ao canal onde a política fala direto ao povo. Aqui vais encontrar entrevistas exclusivas com políticos portugueses, debates construtivos e conversas sérias sobre os desafios reais que Portugal enfrenta. O nosso objetivo é simples: dar voz a quem tem o poder de mudar o país e responsabilizar quem não o faz. Sem filtros, sem edições tendenciosas, só a verdade. Por um Portugal mais justo, transparente e melhor para todos. Subscreve para não perderes nenhum episódio, porque um país melhor começa com uma conversa honesta. Que tinha sido preso, um caso gravíssimo, tinha colocado em causa todo o espectro político português, milhões, estamos a falar de milhões, sobre a questão da direita social e securitária. Gostava de mostrar ao candidato Marcelo Rebelo de Sousa esta fotografia. E gostava de perguntar-lhe se ele se recorda desta fotografia. Sim. Ora, esta fotografia mostra tudo o que a minha direita não é. Nesta fotografia, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa juntou-se com bandidos, um deles é um bandido, verdadeiramente, que tinham atacado uma esquadra policial. E quando o presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi ao bairro da Jamaica, foi visitar os bandidos, não foi visitar as polícias. Porque esta fotografia que está aqui, eu creio que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa reconhecerá a veracidade da fotografia, não foi tirada depois na esquadra de polícia. Foi tirada só, entre aspas, e vão-me desculpar a linguagem, à bandidagem. E, portanto, talvez seja aqui uma diferença entre nós. Eu não tenho medo de ser politicamente incorreto, de lhe chamar os nomes que têm que ser chamados e de dizer o que tem que ser dito. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e agora candidato, gosta de dizer da direita, mas na verdade quer estar de mãos dadas com o eleitorado do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS, e depois dá nisto, dá em fotos como esta. A minha direita é uma direita social. É uma direita que não distingue os portugueses entre os bons e os bandidos. E fui lá, como fui em muitos outros bairros, para mostrar que o Presidente da República não tem medo de ir a qualquer dos bairros, vai tão depressa a bairros ciganos, como vai de africanos, vai de europeus os mais variados. Esqueceu os polícias. E vai e não discrimina. Havia cabo-verdianos, angolanos e ciganos. O que é que eles me disseram? E o que se pensou sobre Portugal? Portugueses puros. Não há portugueses puros e impuros. É a velha conversa do presidente de todos os portugueses. Eu nunca vou ser presidente dos traficantes de droga, nunca vou ser presidente dos pedófilos, nunca vou ser presidente dos que vivem à conta do Estado, enquanto os portugueses de bem pagam os seus impostos, todos os dias levantar-se de manhã à tarde para os pagar. Um presidente da República, na minha perspectiva, antes de mais, tem que dar um sinal a esses portugueses. Porque foram esses portugueses, são esses portugueses que sustentam a economia portuguesa. Muitos destes indivíduos vieram para Portugal para beneficiar única e exclusivamente daquilo que é o Estado Social e daquilo que o Estado lhes pode dar. E o seu Presidente diz aqui que acha normal ir a um bairro destes porque lhes não iam dizer que vivem lá ciganos ou vivem lá afrodescendentes, etc., mas não era capaz de dar o sinal à polícia de que estava ao lado deles. E eles tinham sido agredidos e atacados. Quer dizer, quando nós não somos capazes de dar a órgãos de soberania e a outros sinais de que estamos ao lado deles, estamos ao lado de quem? O politicamente correto será que o verga tanto que é impossível dizer hoje que deveria ter ido àquela esquadra de polícia e estar ao lado dos homens e mulheres que fazem segurança neste país? Não, sabe que eu não distingo entre portugueses. Eu sou o presidente de todos os portugueses. Por isso é que eu não aceito a pena de morte. Por isso é que eu não aceito a pena de prisão perpétua. Mas devia. Não devia. Sá Carneiro não aceitou. O Papa João Paulo II não aceitou. São os seus exemplos. Sim, não aceitaram. Mas não temos que o Papa João Paulo II perdoou aquele que atentou contra ele. Certo. Está cá fora.
Sá Carneiro... Compreendo tudo na base das referências que faz. Mas quando eu olho para um caso como o do Pedro Dias, que matou um casal que ia para uma consulta de fertilidade, nós aqui ao lado, agora em Espanha, temos prisão perpétua. Alguém vai dizer que Espanha não é uma democracia? Nós em Inglaterra temos prisão perpétua. Nós na Alemanha temos agora prisão perpétua. E tivemos para uma enfermeira que matou dezenas de doentes. Qual era em Portugal? O que é que lhe acontecia? 10 anos, 15 anos, estava cá fora, refazia a vida, tudo tranquilo, e os outros que paguem mais na prisão ainda estávamos a pagar para ela. Quando chegasse cá fora era uma pessoa fantástica. Não concebo um país que, quando há um crime de violação grave, eventualmente violação seguida de homicídio, em Portugal haja 3 ou 4 anos de prisão e o mesmo crime em Inglaterra seja de prisão perpétua. É uma brincadeira de justiça que temos aqui. Portanto, não há referências nenhumas, nem Sá Carneiro, nem o Papa, nem ninguém que me convença do contrário. Então deixe-me só terminar para fechar esta questão da prisão perpétua. Porque é que não faz qualquer sentido, no seu entender, Marcelo Rebelo de Sousa? Não faz qualquer sentido, por uma razão muito simples. Eu sou católico. Eu espero que não haja um segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. O candidato que se disse do centro-direita e que passou os últimos anos a desacreditar o centro-direita, ainda agora, quando foi a inauguração, eu não estava presente e o candidato referiu que o Parlamento conseguiu integrar as forças não democráticas. Não disse as forças não democráticas. Disse. Não disse isso. Estava-se a referir a mim. E, portanto, mais vale assumir isso do que depois estarmos aqui a fingir que não sabemos o que é que estamos a falar. Isso. Mas este é o mesmo candidato presidencial que disse que o legado de António Costa é um seguro de vida porque é muito credível e muito bom. Quer dizer, eu respeito a posição de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não acho. Repare, eu compreendo que Marcelo Rebelo de Sousa diga assim, eu nos Açores dei-me ao direito. Não podia fazer outra coisa. Alguém acha que os partidos de direita quiseram o Chega e levaram o Chega ao cu? Vamos ouvir André É porque eu Ventura não sou agora. líder de facção. Por favor, vamos ouvir André Ventura. Fica mal esta crítica, enfim. Mas enfim, acho que deveria ter, neste aspecto estamos aqui os dois como candidatos presidenciais, temos as nossas diferenças, mas acho que precisávamos de reconhecer que estamos em pé de igualdade como candidatos e não um é um líder de facção e outro é o presidente de um partido. Lá está, é a sua opção com Mário Soares, quer ser o tal presidente de todos os portugueses, com resultados de 70%. Eu não sou presidente de um partido e ao mesmo tempo candidato a presidente da República. É algum problema ser presidente de um partido e ser candidato a presidente da República? Não sou. O que eu saiba, a lei não proíbe. Por isso, o que eu não compreendo, e se me perguntasse assim, o que é que o Presidente não fez e devia ter feito? E desculpe lá, eu hoje não quero chatear muito os telespectadores com isto, mas eu gostava de lhe mostrar outra coisa, Sr. Presidente. Se reconhece esta fotografia também. E quero-lhe perguntar honestamente. Sim, eu conheço. E reconhece porque esteve lá. Estive lá. Mas o Sr. Presidente exigiu ao Governo que resolvesse problemas de pessoas como esta. O Sr. Manuel Nascimento morreu nos fogos de Pedrógão, sem ver a sua casa reconstruída. Eu sei. Sem ver e eu lutei por compensação. isso permanentemente. Pronto, mas sabe uma que eu coisa, lutei Sr. por isso Presidente, permanentemente. uma coisa- A família dele pode dizer que eu estive em contacto sempre com Sr. ele. Presidente, uma coisa é vir aqui, dar abraços, tirar selfies e é bonito. Outra, a verdade é que o senhor morreu. Nenhuma compensação lhe foi atribuída e nem sequer a casa teve reconstruída. Foi reconstruída. Morreu sem ver a casa reconstruída. Foi reconstruída. E o que eu lhe pergunto é se, como Presidente, não acha que ficou muito aquém do que a direita lhe exigia, que o centro-direita lhe pedia, Portugueses lembram. mas o Governo não Eu seguiu estive lá. aquilo que disse. Eu estive lá. No sítio onde houve os fogos. Vê-se a E bagunça. o senhor andou foi. lá. Vê-se a bagunça. Foi lá ver alguma Por acaso vez. já fui várias vezes. Foi várias Por acaso vezes. já fui várias vezes. Por acaso já fui Imagino, várias vezes. é uma biologia barata. Na verdade, Marcelo Rebelo de Sousa diz assim, eu digo sempre, estou lá e vou lá. Mas isso não interessa nada. Se não tiver consequências, diz que os portugueses forem enganados na vacinação. A ministra continua em funções. Abre a porta à saída de Eduardo Cabrita. Ainda hoje ele esteve comigo na Assembleia da República. De que vale um Presidente, então, cujas palavras valem zero do ponto de vista da ação do Marcelo Governo? Rebelo de Deixe-me Sousa. agora responder rapidamente, que é assim. Sim, O senhor deputado fazia o que tem dito várias vezes, é dissolvia a torta e a direita. Não, nunca disse isso. Sim. Nunca disse Demitia ministro e tal. Mandava um decreto a demitir os ministros. Não, Sr. Presidente, se não fazia uma demitia, coisa diferente. se não Era demitia, claro na linguagem. Sabe que a diferença, sem meias palavras. Sabe que a diferença é a seguinte, Era eu sem podia meias vir para palavras. aqui. Por favor, estão a falar ao dizer- mesmo tempo. Era sem meias palavras a dizer que a ministra já não tem condições políticas para Olha, continuar. Pronto, vamos fechar o assunto. mas sabe uma coisa, a diferença é o seguinte, eu sou Presidente da República e venho para aqui como candidato a Presidente da República. Também eu. Era muito... Também eu, senhor. Não, era muito popular eu Não chegar percebo, aqui não percebo. como candidato, despiou o fato de Presidente e dizia, olha, eu demito este. Percebemos a vossa Difícil é ser posição. Presidente da República. André Ventura, já ontem aqui disse, está contra este estado de muito emergência. claro. Aqui a questão é- Qual é a alternativa? Aqui a questão é muito Depois dos números de hoje, 10 mil novos infectados, 91 mortos. Sabemos que quanto mais infectados, mais internados, mais mortes. É mesmo assim? É outro bom Qual é a exemplo alternativa? do candidato e Presidente, e agora candidato Marcelo Rebelo de Sousa. Há um governo que se apresenta na Assembleia da República e diz uma das coisas que vamos ter no estado de emergência é libertar reclusos. E tivemos vários casos em que à meia-noite o país é surpreendido de que os restaurantes têm que fechar à 1 da tarde, conselhos são muito elevados, extremamente elevados, outros são pouco elevados, outros são o diabo que o carrega, ninguém percebe nada, outros têm que fechar à 1 da tarde, concentrando tudo durante a manhã, criando um caos ainda maior. A emergência está em causa. Assumi essa responsabilidade. Assumi. E pelas prisões também Assumo. reconhece a responsabilidade. Assumo.
De libertar pessoas, sim. em libertar presos e deixar os portugueses fechados em casa. Não é isso. Isso é que está bem feito. O André Ventura defende uma revisão constitucional que reduza uma série de coisas, entre elas deputados, acabe com o cargo de primeiro-ministro. Finalmente concorda comigo. E que instaura... Eu defendi isto há 30 anos. Mas não vamos Ele por aí concorda agora. comigo. E que instaura um regime presidencialista. Está um ponto em que concorda comigo. Concorda? Uma mudança de regime presidencialista? Não.